Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor estejam e permaneçam com todos, amém? Motivo, mais uma vez, de grande alegria, né? Nós podemos ter a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor, de estar aqui nesta manhã. Podeis assentar, amém? Fique à vontade. E é uma alegria para nós podermos estarmos aqui, querido, pois eu sempre vou insistir, nós somos um povo privilegiado por isso. Muitos trocariam de lugar, certamente comigo e com você, para estar aqui nesta manhã, mas não podem, pois estão em um hospital, estão talvez com um familiar na cadeia ou até mesmo presos. Certamente trocariam facilmente comigo e com você. Por isso que eu sempre vou dizer, somos um povo privilegiado, numa igreja linda, abençoada, aconchegante e vivendo uma semana extraordinária, louvado seja Deus. Acredito que o pastor de antemão tinha falado sobre as expectativas que iriam ocorrer no decorrer desta semana. Já há um tempo o pastor vinha falando, reserve um tempo, crie essa expectativa. E eu creio que as expectativas, pastor, foram supridas, porque Deus tem falado através de cada um no decorrer dessa semana de uma forma poderosa, maravilhosa aos nossos corações. E eu creio também que hoje não será diferente. Deus estará também ministrando aos nossos corações de uma forma poderosa. Nós hoje temos este culto pela manhã e o encerramento estará com o pastor Magdiel à noite. Tenho certeza que dentro desses temas Deus vai falar através da minha vida e através da vida do pastor, para que nós venhamos encerrar essa semana com chave de ouro para a honra e glória do Senhor. Querido, o tema dessa conferência é rompimentos, né? Cada dia foi um tema específico, mas o tema geral fala-se sobre rompimentos, quando Deus decide mudar a sua história. Texto, acho que a irmã Ângela leu, Isaías 43, 18, 19. Esqueçam o que se foi, não vivam do passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela está surgindo, vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riacho no ermo. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o tema da semana, onde Deus tem ministrado no coração do pastor sobre rompimentos. E eu, quando comecei aqui a pesquisar, a meditar neste tema, e nós vamos adentrar aqui a pouco sobre Viva, mas eu vejo que na nossa vida há rompimentos constantemente. Na segunda, a irmã Rosângela falou sobre solte ou deixe. Chega de carregar o que Deus mandou deixar. Terça, prossiga, o presbítero Vantes. O deserto não é o destino, mas um treinamento. O cristiano diz assim o tema, em frente, existe um gigante para ser derrotado. Nossa querida irmã Ângela, confie, ainda que o céu fique em silêncio. Ou seja, diante da circunstância. Milton Shimada, acesse a porta que o inferno não consegue fechar. E o Rodrigo ontem ministrou, restaure. O fogo voltou para o altar. E hoje nós estaremos ministrando um tema, viva, a sua melhor estação começa agora. Quem crê nesta palavra, eu quero desde já profetizar sobre a tua vida, a sua melhor estação começa agora, independente, querido, da circunstância. Eu quero profetizar sobre esta igreja, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a tua família, que a melhor estação inicia-se agora. Não vai ser amanhã
E não foi ontem, vai ser agora, para a honra e glória do Senhor. Queridos, dentro desse tema, rompimentos, e eu comecei a meditar nessa palavra e Deus me levou. Na nossa vida, nós temos 4 estações no decorrer do ano: primavera, verão, outono e o inverno. E cada uma dessas estações são importantes e necessárias, e elas ficam transmitindo de uma para outra, aproximadamente 3 meses cada uma dessas estações. Adentra a primavera, e eu fui pesquisar um pouquinho e fala assim que a primavera, a natureza desperta, surgem flores, brotos, temperaturas agradáveis, mas chega o ciclo que se rompe para dar lugar ao verão. E o que acontece no verão? O calor aumenta, os dias ficam mais longos e a vegetação atinge o seu auge. O verão já mudou a estação, está vivendo agora. A primavera vivia um tempo mais tranquilo, mais ameno, temperaturas tranquilas. O verão já é mais quente, já começa a aquecer. Há um rompimento entre as estações, há uma mudança, o clima muda, tudo muda. Depois do verão vem o outono. E como é o outono? As temperaturas diminuem, inicia-se a queda das folhas e a preparação para o frio. Aí já aquele tempo quente começa a ser amenizado aos poucos, já começa a mudar também os dias como são, e mais uma vez é rompendo um ciclo novamente. Ele deixa ali o verão e agora é adentro o outono. Mas o outono também ele tem um fim. E aí chega o inverno. E o que acontece no inverno? Chega o período mais frio, com menor luminosidade, e a natureza entra em um período de descanso em muitas regiões. O outono é uma preparação para o inverno. O inverno vem já há um tempo. Em alguns lugares nós aqui não temos um inverno talvez tão rigoroso, mas em lugares o inverno é muito rigoroso que as pessoas não conseguem sequer trabalhar. Elas têm que reservar o seu recurso nas outras estações para que quando chega o inverno elas possam descansar. Mas para por aí? Não. Novamente se inicia um novo ciclo. Entra o verão novamente e tudo se inicia novamente. É uma mudança constante, querido. E nós temos que romper em todos este momento. E quando você começa a olhar as estações, uma vai preparando o caminho para a outra. Não é um rompimento que para por ali, é um ciclo. E a nossa vida, querido, é desta forma também. Durante o ano, esse rompimento acontece e é natural. E no decorrer da nossa vida, rompimentos também, eles são extremamente importantes para que nós venhamos viver o novo de Deus sobre a nossa vida. É importantíssimo, querido. Nós não podemos viver estagnado. Você imagina viver somente o verão, somente uma estação. Nós chegamos em momentos que nós reclamamos: mas como está sol? Que calor é esse? Não é? É natural, eu e você às vezes. Aí chega o frio: mas está muito frio. Outono: mas está muito vento. E nós começamos a reclamar agora. E você imagina nós vivermos uma estação só sempre. Deus é tão perfeito, querido, que Ele permite nós estarmos constantemente mudando, rompendo com o nosso passado para viver coisas novas, para viver aquilo que Ele tem para mim e para a tua vida. Nós aprendemos isso com a natureza. E é importante, querido, nós entendemos, porque às vezes, em determinados momentos, nós vivemos um tempo tranquilo, como a primavera, ameno, sem problemas, sem dificuldades.
Mas tem momentos e tempos na nossa vida que nós vivemos tempos difíceis, assim como o verão esquenta a nossa vida, as dificuldades chegam até a nossa vida também, chega até o nosso lar, chega até o nosso trabalho e vem nos incomodar. Mas este tempo ele é passageiro, esse ciclo irá se romper e chega um novo tempo, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Nós temos que entender que são momentos da nossa vida que nós passamos às vezes delicados, difíceis, mas que passam. Mas também precisamos entender, querido, que às vezes no momento que está tudo certo, está tudo bom, nós temos que ter a ciência que este momento não vai ser eterno, vai ser para sempre, porque virão dificuldades. O próprio Jesus vai dizer o quê? Neste mundo vocês terão aflições, terão dificuldades, terão problemas. Mas ele diz assim, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também irão vencer, querido. É nesse contexto que eu quero entrar, querido, nesta manhã, louvado seja Deus, para que eu e você possamos viver a melhor estação da nossa vida. Talvez para muitos a primavera vai ser a melhor, o verão vai ser a melhor, o outono vai ser a melhor estação, o inverno vai ser a melhor estação. Mas eu quero dizer para você que a melhor estação é quando nós estamos na presença do Senhor, aleluia. É quando nós somos direcionados pelo Senhor, é quando Ele cuida da minha e da tua vida, querido. Não há uma estação melhor. Por que, pastor, que não há? Porque quando nós estamos em Cristo, aleluia, Ele nos dá uma palavra que, mesmo se nós estivermos passando pelas águas, elas não nos submergiriam. Se nós estivermos passando pelo fogo, chama nenhuma tocaria em nós. Ou seja, as extremidades, as dificuldades mais extremas, o Senhor não nos abandonaria. Por isso que Ele é a melhor estação da nossa vida, aleluia. Ele é o ponto mais seguro, querido, aonde nós enfrentaremos todas as dificuldades, em nome de Jesus. Talvez você tenha vivido tempos difíceis, mas eu quero te lembrar que esse tempo passa. E Deus tem novo tempo para você, louvado seja Deus. Talvez você entrou aqui nessa manhã cheio de problemas, de preocupações, mas isso vai passar, porque Deus tem algo novo, aleluia. Deus tem o melhor. Eu dizia ainda há pouco, quando chega esta semana que nós adentramos essa semana de propósito, e nós nos preparamos para pregar. Nós começamos a ministrar, orar, ler a palavra, buscar um direcionamento. E às vezes, querido, parece que as coisas se confundem, nós não conseguimos achar um caminho. Os dias, você tem que vigiar muito, porque as lutas vêm no trabalho, a luta vem em todos os lugares que você imaginar. Porque o diabo sabe, querido, que nós vamos ser um instrumento. O diabo sabe que você está vindo todos os dias aqui para receber, para aprender e receber uma palavra, para que a sua vida venha mudar, para que você venha viver um tempo novo. E o quão importante é isso, querido, esses dias mesmos que estiver difícil, você permanecer. Muitos aqui conseguiram vir todos os dias, outros acompanharam pelas redes sociais, mas você participou, louvado seja Deus, porque Deus quer te ensinar, Deus quer tratar para que você viver a melhor estação da tua vida. E é importante, querido, o pastor é feliz, né? O Rodrigo disse ontem, em janeiro, nós iniciamos o ano com uma semana de propósito. Meados do ano nós iniciamos o segundo semestre com uma semana de propósito. Para quê? Para Deus tratar com a igreja, para Deus tratar comigo e com você, querido. Para nós nos fortalecermos,
Assim como meu corpo precisa do alimento cotidiano, a minha vida espiritual precisa da palavra, da oração, da consagração. Por isso que nós estamos aqui, querido. Dentro desse tema, a sua melhor estação começa. Aqui nós temos o tema que está em Josué capítulo 3, versículo de número 5, que diz: Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Posso ouvir um glória a Deus aí, amém? Vamos ler de novo. Aleluia. Josué ordenou ao povo: santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Amanhã nós viveremos o melhor, aleluia. E em que contexto Josué está lançando esta palavra? Qual é o contexto, aleluia? Queridos, Josué, quando lança essa palavra, o povo de Israel havia caminhado por 40 anos pelo deserto. E eles estavam com as expectativas altíssimas para viver a melhor estação da vida deles. A irmã Rosângela, esses dias, quando ela ministrou, ela deu uma recapitulação do que aconteceu. E nós vamos rapidamente também. Moisés, quando foi ali nascido, ali o rei, o faraó mandou matar todas as crianças. Moisés, a de Deus tinha separado desde o ventre da mãe. Moisés é separado, todo o contexto, 3 meses a mãe cuida, não consegue esconder. Lança ele ao rio dentro de um cesto, vai até a mulher de Faraó. Aquela mulher vê graça naquela criança. Ela cresce dentro do palácio do Egito, ela se desenvolve, ela recebe todo o preparo necessário para um propósito: resgatar o povo do Egito. Moisés, em determinado tempo, ele sai do Egito, vai para o deserto, se casa, e ali ele tem um encontro com o Senhor em meio ao deserto, onde Deus trata com Moisés, esclarece o plano, o projeto que tinha na vida de Moisés. Moisés volta e ali começa uma batalha para que o povo então viesse a caminhar e Moisés viesse a os levar, a os conduzir à terra prometida que Deus havia prometido a eles. Moisés começa toda essa batalha e nós já conhecemos a história. Mas chega um tempo que, como toda estação, no decorrer desta caminhada, o povo desagradou o Senhor em determinados momentos, através da murmuração. Se nós soubéssemos que seria difícil, deveria ter deixado nós lá no Egito mesmo, porque lá nós não passávamos necessidade. Mas Deus não deixou faltar nada. De dia uma nuvem os acompanhava, os guardando daquele sol escaldante. À noite, colunas de fogo estavam sobre a vida deles devido à temperatura baixa. Os alimentos chegavam, maná do céu havia, mas aquele povo ainda assim continuava diretamente entristecendo ao Senhor com as suas atitudes. E um dia Deus então faz uma promessa que aquela geração não adentraria a terra prometida. E ciclos têm que se cumprir e levam tempo para se cumprir. E nesse caso foi cerca de 40 anos, esse povo caminhou pelo deserto, dali para cá, correndo, passando, até que Deus começa a levantar Josué, coloca do lado de Moisés, e Moisés prepara Josué como seu sucessor.
Aí já Moisés não iria mais adentrar a terra, iria ver de longe. Ali mais o povo não iria, aquela geração não adentraria. Mas Deus ali levanta Josué como sucessor. E no capítulo 1, vai dizer a palavra do Senhor: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puser os pés o darei a vocês. Deus ali traz ali uma promessa, outrora a Moisés, agora a Josué. Ali Josué assume, aleluia, a direção daquele povo, e uma gigantesca missão, que era levar aquele povo para a terra prometida. E começa esta caminhada, louvado seja Deus, e chega até nesse capítulo de número 3 de Josué, que diz: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Deus não levou o povo de Israel ao Jordão apenas para mostrar um rio para aquele povo, mas para marcar o fim de uma estação, de um tempo, de 40 anos de caminhada no deserto, para que eles viessem viver a melhor estação da vida deles, para que viesse se cumprir a palavra de Deus, a promessa que Deus havia feito àquele povo. Mas e agora? Estão diante do Jordão, o rio está à frente, há uma barreira para que eles adentrassem a terra prometida. Eu fiz uma pesquisa e alguns dizem que é cerca de 20 a 30 metros a largura do rio. Porém, nesse texto e nesse contexto vai dizer que era a época de cheia. E aí eu comecei a me questionar assim, e eu comecei a perguntar: como então viver a melhor estação agora? E separei alguns pontos aqui. Primeiro, para vivermos a melhor estação, é rompendo com o passado. Isaías 43:18 vai dizer: esqueçam que se foi, não vivam mais do passado. O que passou, passou. Às vezes, querido, nós estamos diante do Rio Jordão para atravessar, para receber a nossa bênção. Nós estamos diante de uma situação para Deus nos abençoar, para adentrar a promessa de Deus. Mas nós voltamos e começamos a olhar como a nossa vida era lá no passado. E estamos como o povo de Israel, reclamando, murmurando, falando: ah, mas lá era bom, agora não é, lá era assim, lá era assado. Mas lá você não tinha a presença de Deus. Agora, querido, você tem a presença de Deus. Isso é suficiente para você adentrar a promessa que Ele tem para a tua vida. Nada faz sentido, querido, se nós não tivermos a promessa de Deus. Nós vivemos às vezes olhando para trás, vendo o passado, presos ao passado, e quando ficamos presos ao passado, nós não conseguimos adentrar o novo de Deus. Não é possível você viver o novo de Deus se ficar preso no passado. É necessário, se tiver que liberar um perdão nesse passado, libere esse perdão, se desprenda, rompa com este passado, para você viver o milagre de Deus. Talvez você não tenha vivido mais
como você gostaria, porque está presa ao passado, aquilo que já foi, querido. Mas Deus tem uma nova estação para mim e para você, aleluia. Deus te traz aqui nessa manhã, aleluia. Deus te traz aqui através dessas redes sociais para dizer: eu tenho uma nova estação para a tua vida, eu tenho uma promessa para a tua vida, eu quero abençoar a tua vida. Mas rompa, esqueça o passado, é daqui para frente, aleluia, aleluia. Quem insiste em olhar para trás, perde a oportunidade de enxergar o que Deus está fazendo agora, aleluia, aleluia. Jesus, santo és o teu nome. Como viver a melhor estação agora? Segundo ponto, rompendo com aquilo que nos impede de viver o milagre. Aleluia. O que nos impede de viver o milagre? A falta de santificação e consagração. Josué 3:5 ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vocês. Nós buscarmos a Deus, pedindo direção. Eles estavam prestes a adentrar a terra prometida, o Jordão estava à frente, mas Josué dá uma ordem àquele povo: santifiquem-se, consagre a tua vida para você entrar a esta promessa, atravessar este rio Jordão, aleluia. O que te impede de viver milagre? A falta de preparação para viver a nova estação. Antes da promessa, houve preparação. Em Josué capítulo 3, versículo 1 vai dizer: de manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento. Quantos dias eles ficaram acampados antes de adentrar a terra? 3 dias. 3 dias eles ficaram aguardando. E como será que foi esses 3 dias? Nesse texto aqui não relata. Mas quando Josué diz: santifique-se, pois amanhã vocês verão, entrarão na terra prometida. Certamente este povo, no decorrer desses 3 dias que eles estavam ali, eles estavam se preparando, imaginando o que Deus tinha através daquela promessa, daquele rio. A nossa bênção é somente nós atravessar que nós já estaremos nela, aleluia. A nossa promessa está ali. Vamos orar, vamos consagrar, vamos buscar direção. Nós queremos viver a promessa do Senhor, viver o sobrenatural de Deus, mas não consagramos, não buscamos, não santificamos a nossa vida, não tiramos o tempo de comunhão. Todos os dias de manhã o pastor manda ali alinhamento diário. Eu acredito que muitos aqui acompanham, mas pegue aquilo ali, dê uma lida durante o decorrer do seu dia, com calma. De manhã você vai ver como Deus está nos orientando, nos direcionando. É um devocional que nós fazemos ali, querido. É uma ferramenta que Deus coloca em nossas mãos para que nós venhamos santificar, para que quando os problemas cotidianos chegar, nós conseguimos sair, viver de uma forma diferente. Passar essas barreiras, aleluia, para viver a promessa. Deus tem promessa para mim, tem promessa para você, mas nós precisamos entender que precisamos também nos preparar para viver estas promessas. O jovem, quando ele atinge a sua maioridade, 18 anos, o sonho dele, o pastor ainda pregou uns dias atrás aí, é o que? Tirar a CNH, a sua carteira de habilitação. Agora, imagine aquele jovem que não consegue tirar, e o sonho dele é o quê?
Para que ele vai tirar uma carta de habilitação? Para ter um carro, uma moto dos sonhos. Todos nós temos esse sonho, essa vontade. Mas o que vai adiantar este carro, essa moto, se ele não estiver habilitado, preparado para conduzir? Assim, querido, é a promessa de Deus na nossa vida. Muitas coisas Deus não vai permitir você viver no tempo que você quer, porque você não está preparado, e é necessário nós nos prepararmos, santificarmos para viver o novo de Deus, para viver uma estação maravilhosa do Senhor tem para a nossa vida. Ficaram 40 anos andando pelo deserto para chegar ao Rio Jordão, e aí 3 dias se preparando para adentrar. Aleluia. Deus quer transformar primeiro o nosso coração, para depois transformar a nossa realidade. Deus quer transformar primeiro o meu coração, o teu coração, para depois então transformar a nossa realidade. O que te impede de viver o milagre? Essa é forte: a desobediência. Impede, querido, eu e você de viver o milagre. Josué capítulo 3, versículo 3. E deram ordem ao povo quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre você e a arca. Não se aproximem, deste modo saberão que no caminho a seguir, pois vocês nunca passarão por lá novamente, porque você nunca passou por lá. Nós queremos viver, a ordem foi dada, mas havia uma condição para aquele povo adentrar aquela terra. A presença de Deus, a arca da aliança. Os sacerdotes pegaram aquela arca e irão à frente. Vocês fiquem parados, aguardando, ao ponto em que chegar de aproximadamente 900 metros, vocês então comecem a marchar. Comece, porque ali a presença de Deus está na frente. Quando a presença de Deus adentra com os sacerdotes, louvado seja Deus, aí depois o povo tem que ficar aguardando. A ordem foi dada, há uma condição. A condição, querido, para nós recebermos a promessa e viver a melhor estação, é ser obedientes à voz do homem de Deus, à voz do profeta, à voz de Deus. Nós temos que obedecer. Aleluia, eu sei que foi falado sobre isso, mas é importante nós entendermos. Sem obediência não conseguiremos viver a promessa, uma estação nova, nada disso vai acontecer. Temos que obedecer e entender, louvado seja Deus. Como viver a melhor estação? Terceiro ponto para nós: rompa pela fé e entre na nova estação. É através da fé. O rio estava à frente. E eu disse no começo que é cerca de 30 metros aproximadamente que eu pesquisei a largura daquele rio. Mas quando eu olho para esse texto e a palavra de Deus fala que os sacerdotes adentram a terra ao rio Jordão, eles têm que andar quantos metros? 900 metros. Mas como 30 metros, agora é 900 metros, e eles ficam no meio. O povo depois passa em terra seca, somente quando eles saem, depois a arca da aliança sai. Porque a palavra fala que era um tempo de cheia. Quando, pela fé, aqueles homens, aqui o texto, em Josué capítulo 3, vai dizer: quando os sacerdotes, versículo 13 e 16, que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha.
Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. Então, pela fé, a ordem era para que os sacerdotes pegassem a arca e adentrassem. Quando eles colocassem o pé na água, a água se abriria. Se você não tiver fé, como isso vai ser possível acontecer? Se você não crê naquilo que Deus está falando, eu quero fazer algo novo para você, mas o caminho que você tem que seguir é esse. E quando você olha para o caminho, você vê um rio que você não consegue ultrapassar, você vê uma barreira que você não consegue ir além daquela barreira. Como atravessar? Pela obediência, pela fé, é acreditando que Deus, querido, Ele age nas coisas sobrenaturais. A palavra de Deus fala que quando aqueles homens pisaram naquela água, se formou uma parede, como nós acabamos de ler. Foram represadas águas. E você já foi e viu em algum lugar um pequeno rio, quando eles fazem uma represa para gerar energia, o que acontece? As fazendas vizinhas, os sítios vizinhos, muitos são desalojados, desapropriados, porque a hora que aquela parede de água é levantada, a água é estancada, começa a sair. Por isso que quando nós lemos o texto, caminho 900 metros, pare a arca e depois o povo começa a marchar. Era uma distância considerável. O que eu quero passar para você, querido, não veja o que está à frente, porque Deus vai estar abrindo pela fé. Nós vamos acessar a terra prometida que Deus tem para mim e para você. Pela fé você vai viver o sobrenatural de Deus na tua vida, querido. Não olhe a circunstância, não olhe a barreira, não olhe as dificuldades, não olhe a sua sabedoria humana, como você pode fazer ou não, mas creia pela fé, aleluia, você vai atingir e receber a vitória na tua vida, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É através da fé que vamos romper, querido, e viver a melhor estação. O texto continua: o Jordão transborda ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes carregavam a arca da aliança, chegaram ao Jordão, seus pés tocaram as águas. A correnteza que descia parou de correr, formou uma muralha grande, distância perto de uma cidade chamada Dan, nas proximidades de Eretã. E as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. Assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Para nós concluirmos, querido, é através da fé que nós vamos acessar. É através da fé que você vai viver a melhor estação. O deserto não foi o destino de Israel, foi apenas uma estação. Um período de treinamento, de aprendizado, para que depois de 40 anos eles pudessem tomar posse da promessa e adentrar a terra de Canaã. Talvez, querido, você esteja vivendo um deserto hoje. Aleluia, Jesus. Talvez você tenha enfrentado dias difíceis, mas Deus te trouxe nesta manhã para você viver o melhor dia da tua vida. Se você crer, a melhor estação da tua vida. Grupo de louvor. Eu espero que o Espírito Santo, no decorrer dessa semana, já foi ministrado. Hoje nós estamos concluindo aqui. Que você saia daqui, querido, entendendo que o deserto não é um lugar para você morar, para ficar, mas é um lugar que Deus permite nós passarmos, para que Ele trate, nos prepare, nos treine para adentrar a terra prometida. A promessa que Deus tem, ela se cumpre no tempo certo e na hora certa.
Deus tinha uma promessa na vida de Moisés. Deus tem uma promessa na vida de Josué. Quando Deus promete a Josué, assim como fui com Moisés, serei contigo. Nós fomos lermos aqui, essa promessa se cumpre na vida, porque Deus honra a vida de Josué de tal ponto, aleluia, que se nós formos comparar, Moisés atravessou o Mar Vermelho a seco. Josué lidera, atravessa o Rio Jordão a seco. E o que é a promessa? Assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Deus, Ele cumpre, Ele vela pela palavra dEle. A promessa dEle, ela se cumpre na tua vida, querido. Se cumpriu na vida de Josué. A primeira coisa que Josué faz quando ele adentra a terra, que o povo, no caminho ele pede para o povo, Deus dá uma ordem a Josué, pegue 12 pedras. 12, cada sacerdote vai pegar uma e vai levar 12 pedras, você vai deixar dentro do Rio de Jordão e vai fazer com um memorial, sabendo que ali o povo passou em terra seca. As outras 12 pedras você vai levar, e ele monta em Gilgal um acampamento, e ali ele faz um memorial, para que quando os jovens olhassem para aquelas pedras, pudessem saber que ali o povo de Israel tinha passado a seco pelo Rio Jordão. Aleluia. Primeira coisa que ele faz, o memorial. Segunda coisa, ele vai fazer com que o povo que nasceu, aquela geração que nasceu no deserto, na caminhada, eles não eram circuncidados. Deus dá uma ordem, Josué vai e fala: agora nós vamos circuncidar. Ele separa um tempo para que aqueles homens, aquela nação se circuncidasse. Ele renova a aliança com aquele povo, dizendo: eu estou com você. Deus, querido, quer renovar a aliança com você nesta manhã, através desta semana de propósito, através da palavra. Deus quer fazer com que você venha viver coisas grandes, aleluia, uma estação abençoada, poderosa, que vai te levar a lugares que você jamais esperaria alcançar, aleluia, porque Deus é poderoso para abençoar a tua vida, em nome de Jesus. Se você crer, em nome de Jesus, que Deus os abençoe.